Né? Já começou? Glória a Deus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Semana que vem vamos estar encerrando esse trimestre para a glória e honra do Senhor. Então, antes de iniciarmos, irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos concentrar no nosso Senhor nessa noite e vamos agradecer a Ele, porque Ele que nos trouxe aqui em paz e Ele que nos trouxe em segurança nessa noite aqui para este lugar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui reunidos como igreja para adorar e glorificar o Seu nome, Senhor. Este culto também é um culto de adoração, porque nós estamos aqui reunidos, Senhor, para prestar honra e louvor ao Teu nome, meu Pai. Queremos também, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor venha nos ajudar, que a nossa mente venha ser aberta, meu Pai, para a revelação da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que não podemos absorver nada sobrenaturalmente, se não for a ação do Teu Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Que os nossos corações venham estar abertos para o ensino da Tua palavra. Se há algum impedimento na nossa mente, se há algum impedimento no nosso coração, meu Deus, nós rejeitamos nessa noite, nós repreendemos para a glória e para a honra do Seu nome, meu Pai. Nos ajude a nos concentrarmos, meu Deus. Nos ajude a absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos passar nessa noite. Quero abençoar a vida de cada irmão que já se encontra aqui presente neste lugar para aprender da Tua palavra. Quero abençoar também cada irmão que vai assistir pela live depois também, Senhor, pelas redes sociais. Os irmãos que ainda estão a caminho, que o Senhor traga em segurança, traga em paz e repreenda todo o impedimento para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Que nós venhamos sair daqui edificados, meu Senhor, com o poder da Tua palavra e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Os irmãos podem se sentar? E só apresentando mais uma vez, né, a lição, que é sempre bom relembrar a lição que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Os irmãos abram aí na lição número 12. Lição número 12 vai dizer, as epístolas. Se eu não conseguir falar esse nome várias vezes, eu vou mudar para cartas, tá bom, irmãos? Aqui fala as epístolas, só que epístolas nós vamos aprender, né, que é a mesma coisa que carta. Então diz assim, ó, as epístolas instruem e formam os cristãos. Textuário da lição, textuário, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Agora, irmãos, Alice, o que houve? Começamos a aula, Alice. Então, irmãos, verdade prática. Olha a verdade prática, irmãos. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Olha que forte, irmãos. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Olha, irmãos, as cartas, né, assim como toda a Bíblia, toda a Escritura, ela apresenta instruções, ou seja, ensinos, né, direções vitais. Aqui está falando que é coisa de vida e morte. É questão de vida e de morte. Vida espiritual e morte espiritual, né? Isso se confirma no que Jesus Cristo falou lá em João 6, versículo 63. A primeira referência que nós já vamos ler hoje. Ó. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 63. Primeira referência, olha só o que Jesus disse. Ó. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que dá vida, né? As coisas espirituais. A carne para nada aproveita. Irmãos, por mais, né, que a gente muitas vezes faça a vontade da nossa carne nessa terra, vai chegar um momento que nós vamos morrer, vai tudo apodrecer. Aí diz, a carne para nada aproveita. As vontades carnais, né, os desejos, as concupiscências, as paixões carnais, para nada aproveita. Aí Jesus falou, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Olha o que é espírito e olha o que é vida. As palavras, os ensinamentos de Jesus é que nos dá vida espiritual. É muito maravilhoso quando nós estamos nos sentindo fracos, e aí muitas vezes nós queremos até resistir, né? Nossa, hoje eu estou desanimado, hoje estou passando por muita dificuldade, hoje eu não consigo, estou desapercebido, não estou conseguindo me concentrar, eu não vou ler a Bíblia não, porque eu estou muito desapercebido, não vou conseguir me concentrar. Eu já passei por isso.
Aí, a diaconisa Raimunda também. Eu já passei assim, meu Deus, eu estou precisando ler a Bíblia, mas eu estou tão assim, preocupado, ansioso, que acho que não vai entrar nada na minha cabeça. Irmãos, é engano. Isso é o inimigo que bota na nossa mente, né? Ou então até a nossa vontade carnal mesmo que bota isso, né? Quer nos iludir. Mas quando a gente abre a Bíblia assim, irmãos, que a gente começa, né? E se a gente orar antes, melhor ainda. Fala, Deus, eu estou precisando da sua palavra. Estou precisando que o Senhor fale comigo. O Senhor está vendo que eu estou preocupado, estou aflito. Contei um testemunho para os irmãos aqui uma vez, né? Que eu estava no retiro, passei por essa experiência. E aí quando a gente abre a Bíblia, irmãos, a gente começa ali, ó, se encher. A gente começa a se alimentar. As preocupações começam a ir embora. A ansiedade começa a ir embora, né? O medo, a tristeza, tudo começa a ir embora. A gente se sente o quê? Completos, né? A gente se sente ali alimentados. A gente se sente preenchidos pela palavra de Deus. É a vida que está voltando, né? Dentro de nós. Porque quando nós estamos muito desanimados, irmãos, parece que a gente está morto espiritualmente, não é verdade? Parece que nós estamos tão assim que está morto espiritual. Mas quando nós nos alimentamos da palavra, aí nós nos fortalecemos. Não é assim com a comida também? Às vezes estamos fracos ali e preciso comer. Ou preciso tomar um café, que eu não tomei nem café ainda. Quando a gente se alimenta ali, a gente não entende, né, o processo que ocorre dentro de nós. Mas a gente percebe as consequências da gente se alimentar, né? A gente percebe os benefícios, que a gente começa a se fortalecer. É assim com a palavra de Deus também. A palavra de Deus é um alimento espiritual. A gente não percebe o processo que está dentro de nós, o processo que está acontecendo dentro de nós. Mas a gente se sente fortalecidos pela palavra. Então, hoje mesmo, eu estava ali, eu falei, Senhor, agora eu estava orando, né? Falei, Senhor, agora eu vou ler, é que eu estou lendo o livro de Lucas, né? Agora eu falei, vou ler Lucas capítulo 3. Só que na mesma hora, irmão, sei lá, chegou uma mensagem ali depois e apareceu algo para me resolver ali na hora, a Van, né? Que está lá, que está arrumando. Aí eu fui lá, Senhor, depois eu vou ler. Aí eu fui lá, mas você vê, né? Surgem impedimentos, mas aí eu tive que ir lá e fui. Aí fui, quando voltei, continuei naquela coisa assim. Falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou sentar aqui agora e ler. O problema ainda não foi resolvido por completo, né? Mas eu falei, vou sentar agora e vou ler. Aí li um pouco do livro, li um pouco da lição, li ali, pronto. Passou toda a ansiedade, passou toda a preocupação, porque a palavra de Deus nos alimentou e Deus falou comigo naquela hora. Então as palavras do Senhor são espírito e vida. E as instruções, os ensinamentos são vitais. Então não é algo opcional, né? Não é algo que a gente pode falar assim, não sei, talvez eu aprenda a palavra de Deus, mas acho que não precisa não, acho que isso aí tanto faz. Não, tanto faz não, irmãos, é algo vital, é algo assim que sem isso nós não vamos ter vida espiritual, nós vamos ser mortos espirituais sem os ensinamentos da palavra. Jesus confirmou aqui, né? As minhas palavras são espírito e vida. Agora nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, 2 João, capítulo 1, versículo 1 até o 3 também, e o Pedro pode colocar aí, em nome de Jesus, Pedro, e nós vamos acompanhar. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Glória a Deus. Vou ler aqui a apresentação da lição que tem na minha revista, aí os irmãos prestem atenção aí. Diz assim, objetivos da lição. Apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas.
expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. Ressaltar a atualidade das epístolas no Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. E a conclusão da lição, irmãos, a aplicação, né? Aquilo que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Diz aqui, ó, tudo o que a igreja precisa conhecer no que diz respeito à vontade de Deus está na Bíblia. As epístolas, inclusive, trazem as instruções doutrinárias que orientam os crentes à prática da fé, à santificação e preparação para a vida eterna. 3 coisas que nós precisamos, irmãos. Prática da fé, né? Que a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta por si só. Então a fé, ela tem que ser algo praticado, né? Não é só a gente orar, é orar e agir também, né? Saber como praticar as orientações de Deus. Aqui fala também a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. E a santificação e a preparação para a vida eterna, né? Tudo isso nos ensina, nos ajuda a nos preparar para a vida eterna. Hoje estava vindo com minha esposa ali, até comentei isso. Eu falei, Jesus tem que voltar logo, volta logo, Jesus. Porque às vezes é tanta dificuldade, né, irmãos? A gente fala, já volta logo, Jesus. Aí eu percebo que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tenho que estar preparado, né? Tenho que estar preparado para a volta de Jesus. Eu falei, tomara que Jesus volta logo. Aí eu falei, tomara que a gente suba, né? Porque às vezes a gente fala isso, né, irmão? Às vezes a gente dá uma hesitada, tomara que a gente suba. Porque, irmãos, realmente, a Bíblia nos ensina que nós temos que estar nos preparando, né? E essa preparação são todos os dias. Todos os dias, orar a Deus, pedir ajuda a Ele, reconhecer que não é pelos nossos méritos, pelas nossas forças, pelas nossas obras, reconhecer que nós precisamos dele todos os dias. Eu entendo que isso é a maior preparação de todas, é reconhecer a nossa dependência de Jesus. Andar preparado todos os dias é reconhecer a dependência. Porque o dia que a gente achar que nós estamos prontos pelas nossas obras ou pelos nossos méritos, porque nós estamos fazendo tudo certinho, aí nós não entendemos direito a graça, né, irmãos? Não é assim. Todos os dias nós temos que reconhecer que nós somos dependentes da graça de Jesus. Então vamos lá para a introdução. Introdução agora na Revista dos Irmãos. Todos acompanhem comigo aí. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Alguém tem dúvida ainda do que é epístola? Que ainda nós vamos falar, né? O que é epístola. Mas alguém tem dúvida até o dia de hoje o que é epístola? Tem alguém que entrou aqui hoje que não sabe o que é epístola? Que tem dúvida? Carol não sabia, não? Tá com vergonha, Carol, de perguntar? Pois é. Porque é bom eu explicar logo, porque já fica mais fácil da pessoa entender até o final, né? Epístola, uma maneira bem simples de explicar, é a mesma coisa que carta. É a mesma coisa que carta, né? Que vem lá do grego, daqui a pouco nós vamos entender isso aí. Só que tem uma diferençazinha, uma pequena diferença. Porque a carta, você pode escrever a carta assim, né? Individualmente, de uma maneira muito pessoal, só para uma pessoa ali, né? Individualmente, pessoal. Só que as epístolas, elas foram escritas e elas têm um caráter geral, que elas podem servir para muitas pessoas. Na verdade, a epístola serve para toda a igreja de Deus. Então veja que não é direcionada a apenas uma pessoa. Mesmo que teve algumas epístolas que foram direcionadas a uma pessoa, mas ela serve para toda a totalidade da igreja. Deu para entender a pequena diferença? Uma coisa é escrever para Neide particular, né, e ninguém poder saber. As epístolas não. Porque Paulo escreveu também a Tito, só uma pessoa. Mas ela serve para toda a igreja. Todos tinham que saber do conteúdo dessa epístola. Então agora deu para entender direitinho, né, irmãos? Fica mais fácil. Então olha que interessante. Ó. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Então o Novo Testamento tem 27 livros e 21 livros são de epístolas. Então a maioria do Novo Testamento é composto por cartas. E aqui diz, ó, as 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas, as cartas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Então, irmãos, 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então veja a importância do apóstolo Paulo, né? Escreveu
praticamente mais do que a metade do Novo Testamento. Então é algo assim, praticamente metade, né? 13 mais 13, 26. Metade do Novo Testamento, praticamente, né? Tirando um ali, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Olha a importância que teve o apóstolo Paulo, né? Para nos ensinar, sendo usado por Deus, até hoje nas nossas vidas. Agora, tem uma carta, irmãos, aqui fala que tem outras cartas, as 8 restantes, né? São de outros autores. Então, João escreveu carta, Pedro escreveu carta, né? Nós vemos também que Pedro escreveu carta, Tiago escreveu carta, como nós vamos ver aqui também. Agora, tem uma carta, que é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, nem os estudiosos sabem quem é o autor dessa carta. Muitos acham que foi o apóstolo Paulo, né? Muitos estudiosos. Tem uns que acham que foi até uma mulher, que agora não me lembro, me falha a memória, uma mulher que tem na Bíblia aqui. Alguns até pensam que pode ter sido essa mulher, que me falha a memória aqui agora. Mas não se tem certeza, irmãos. É quase, né, maioria acha que foi o apóstolo Paulo, mas não é certeza. Ninguém tem certeza da autoria. Isso nos ensina o que, irmãos? Ensina que a mensagem é mais importante que o mensageiro, né? Quando Deus quis deixar conhecer os autores da Bíblia, ele deixou a conhecer. Mas aqueles que ele quis deixar no anonimato, ele deixou também. Porque a mensagem sempre vai ser mais importante que o mensageiro. O mensageiro pode morrer, mas a mensagem fica para toda a vida, não é verdade? É isso que nós vamos passar para as próximas gerações, né? Vai chegar o momento que Deus vai nos escolher. Mas o que vai ficar importante, irmãos, o importante que nós podemos deixar é aquilo que nós passamos para as novas gerações. É a mensagem que nós passamos para as novas gerações. Isso nunca vai morrer. Por isso que é importante. Porque às vezes as pessoas se preocupam com a nova geração que vai vir, né? Os filhos, netos, o que vai ser do meu filho, o que vai ser do meu neto. Tudo vai depender também, né? Grande parte vai depender dos ensinos, da mensagem que você passar. Eu até já vi casos assim, ó. Aconteceu até comigo também, né? Casos assim. Estava até contando para a Tauana esses dias, quando eu fui visitar minha tia, né? Minha tia que estava doente. Quando eu fui visitar ela, irmãos, foi a última visita que eu fiz para ela. Ela já estava ali nas últimas. Aí ela pediu para mim assim, falou: William, olha o jeito que eu estou. Eu tive tantas oportunidades para buscar a Deus e ficava brincando, não buscava a Deus. Agora olha o jeito que eu estou agora. Ela estava muito debilitada. Só que ela não estava mais preocupada com ela estava querendo me aconselhar. Falou: tá vendo aqui o jeito que eu estou? Então, William, eu quero te aconselhar. Para com essa vida, para de beber, para com essas bebidas, que eu bebia muito, irmãos, nesse tempo aí. Ela falou: se você não conseguir largar as bebidas, largar a cerveja, largue pelo menos as bebidas quentes. Começa a largar a bebida quente ali e tudo, depois você vai parando e para de beber. Ela me fez esse pedido. Irmãos, minha esposa estava até falando. Eu já saí dali mudado, já saí dali transformado depois dessa última visita que eu tive com ela. Entendeu, irmãos? Foi algo assim impactante. Eu estava do lado do filho dela, e eu com muita vontade de chorar quando eu estava indo embora, né? Eu não chorei para não deixar ele mais triste. Mas eu estava ali me segurando. E aí eu realmente, irmãos, foi algo assim. Um versículo da Bíblia, um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto, é o Salmo 119, versículo 67. Que diz assim, ó: foi necessário eu ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua palavra. Então aquilo ali, ó, marcou minha vida. Eu voltei para casa, minha esposa disse que eu já estava com outra fisionomia assim, impactado com aquilo, mas através da dor. Mas aí minha tia falou isso, falou: William, larga essa vida. Então o que acontece? Quando minha tia faleceu, ela faleceu num dia, no outro dia eu entreguei minha vida para Jesus. Ela nessa terra, nesse plano terreno, ela não viu a transformação que Deus fez na minha vida. Ela começou a ver, porque eu estava começando a ir para a igreja, mas ela não viu a transformação que Deus fez na minha vida. Ah, é, ó. Ela pediu, eu não queria ir, né? Eu não queria ir, irmãos, porque eu não aguentava mesmo. Não aguentava ficar vendo aquela cena, não, né? Eu ficava muito triste. Mas aí eu fui, né? Aí ela morreu eu fui na sexta, ela me fez esse pedido, ela morreu no sábado. E no domingo fui no velório, e também teve um hino da harpa que me tocou muito, né? Aquele hino que diz assim, ó: eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisa de Jesus. Aí eu falei: Deus, eu preciso de Jesus. É disso que eu preciso de Jesus. E chorando, né? Aí quando foi de noite, irmãos, entreguei minha vida para Jesus. Então quer dizer, minha tia, ela não viu a transformação que Deus fez na minha vida, mas a mensagem que ela me passou ficou no meu coração. Falou: William, muda de vida. Essa mensagem me ajudou muito também, irmãos. Ficou no meu coração. Então, o melhor que nós podemos deixar para as nossas novas gerações é a mensagem, né?
um bom testemunho, porque eles nunca vão esquecer. Talvez você nem veja a conversão daquele teu familiar em vida, talvez você nem veja, né? Talvez você morra e aquele familiar ainda está ali. Mas futuramente, irmãos, ele vai se lembrar dessa sua mensagem, como aconteceu comigo também. Por isso nós não podemos ficar tristes. A pessoa pensa, nossa, eu estou quase partindo dessa e ainda não vi tal pessoa, né? Irmãos, não se preocupe, Deus é que sabe de todas as coisas. E eu creio que Deus, no mundo espiritual, né, fez minha tia contemplar toda a obra, porque através da vida dela, muitos dos meus familiares foram alcançados também depois disso. Amém, irmãos? Só esse testemunho aí que Deus, né, tocou aqui para a gente falar. Então vamos lá. Tópico 1, como as epístolas paulinas nos instruem, ou seja, como as cartas paulinas nos ensinam. Subtópico 1, irmãos, instruções salvíficas. E aí eu já vou abrir um parênteses aqui. Instruções salvíficas, ou seja, isso envolve a nossa salvação. Não é só coisa terrena, não é só coisa passageira. São instruções para a nossa salvação. Então percebe, irmãos, que nós temos que aprender para ser salvo? Porque às vezes nós não pensamos por esse lado, né? Porque nós pensamos só assim, não, tem que crer em Jesus, eu creio em Jesus, já sou salvo. Mas não, irmãos, tem um processo também. Processo de aprendizado. Porque a Bíblia diz, né, que até o diabo crê e treme. Até o diabo crê também e treme. Então não é apenas crer. Porque, igual eu sempre falo, né, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então não é somente crer. É crer também e aprender. É claro que existem alguns casos ali, né, que Deus é que sabe. Caso ali de última hora que a pessoa aceita Jesus ali, creu naquela última hora e foi salvo, né, irmãos? Agora, quando Deus permite a gente passar ainda muitos e muitos anos nessa terra, depois de ter aceitado Jesus, é para a gente aprender, para a gente crescer. É Deus, a salvação pertence a Deus, Ele que sabe de todas as coisas, né? Então, se nós temos oportunidade, é porque Deus Ele quer que a gente aprenda e passe os ensinamentos também para frente. Então, olha só, irmãos, a salvação, nós podemos dizer que a salvação é um desenvolvimento. Tem alguns teólogos que dizem assim, que nós podemos dizer o seguinte: eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu vou ser salvo. Então é assim, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu vou ser salvo. Essas 3 etapas aí nós podemos dizer que nós estamos passando por ela. Fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. Passado, presente e futuro para nós, né? Porque para Deus não tem essa divisão. Agora, irmãos, a salvação ela vai ser desenvolvida nas nossas vidas. Olha só o que diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aqui o apóstolo Paulo que estava falando, né? Aqui nessa tradução está escrito assim, assim também operai a vossa salvação. Mas tem algumas traduções que está escrito, assim também desenvolvei a vossa salvação. Então veja que nós temos também a nossa responsabilidade. Não é esperar tudo por Deus não, né, irmãos? Deus ele já fez tudo. Então nós temos a nossa responsabilidade também. Tem algumas coisas, nós vamos falar disso daqui a pouco, que dá muito debates. A grande tribulação, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, ou vai ser depois. Dá muito debate isso aí. Mas tem coisas que nós não podemos discutir nem debater. Uma das coisas que nós não podemos debater é isso, que a Bíblia manda o que? A gente orar, vigiar, né? Ter boas ações, boas atitudes, vai ser a evidência da nossa salvação, né? Não é isso que vai nos salvar, mas isso é evidência de que nós fomos salvos. Ninguém é salvo por obras, mas o salvo pratica as boas obras. É assim que funciona, né? Então vamos lá, irmãos. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Isso é importante também, porque nós estamos falando aqui de vida, e nós recebemos vida através da palavra, né, através do Espírito Santo de Deus, e a fé também, irmãos, promove vida, né, vida espiritual. Se a gente perder a fé, nós morremos espiritualmente também, né? E agora nós podemos praticar isso também, irmãos, nós podemos aplicar isso também, eu entendo que nós podemos aplicar na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Porque, irmãos, todas as vezes que a gente para pensar um pouco, para ouvir os noticiários e para ver como está o mundo, a gente pensa, nossa, mas está cada vez mais difícil. Quando a gente vê os preços tudo se elevando, né? Os preços vai se elevando, o salário não acompanha, cada vez mais difícil manter as coisas. Aí nós pensamos, meu Deus, o que vai ser? Como que vai ser isso? Como que eu vou pagar essa dívida? Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou sair dessa crise financeira? Como que eu vou conseguir fazer isso?
Aí, irmãos, nós podemos aplicar também. O justo viverá pela fé. Como que nós vamos conseguir superar tudo isso, irmãos? Com a nossa fé que nós temos em Jesus. Hoje eu falei com minha esposa, antes de vir para cá, orando, né? Eu falei, orando a Deus, eu falei, Senhor, pode acontecer o que acontecer, mas toda a nossa confiança está no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nunca falha. Irmãos, o cristão, ele é privilegiado. Porque o ímpio, quando passa um momento difícil, tem pessoas até que se matam, né? Tem pessoas, Pai do Senhor, Evangelista Alberto. Pai do Senhor que não... Tem pessoas... Ai. Tem pessoas que não suportam, né, irmãos? Tem pessoas que não suportam. Tem pessoas que desistem. Tem pessoas que se trancam no quarto, ficam depressivas. Vai beber, né? Vai querer beber para esquecer dos problemas. Esquece na hora, né? Porque dá amnésia, mas no outro dia piora, né? Aí no outro dia vai ter que lembrar de mais problemas ainda, porque já tinha problema, ainda foi beber, aí só gera mais problema, mais dívidas. Irmãos, tinha momento assim na minha vida que chegava no outro dia, eu falava para Nimo, não, Nimo, eu devo ter perdido dinheiro, não é possível. Cadê meu dinheiro? Deve ter caído do meu bolso. Caiu nada, irmão, tinha torrado tudo. Então, o cristão, ele é privilegiado. Porque, é claro, irmãos, o cristão também, ele pode chegar, eu já estudei muito sobre isso, questão de suicídio, eu não sei nem, na próxima lição eu não sei se nós vamos falar disso, mas eu já estudei muito sobre isso, né? Porque isso é uma coisa assim, que muitas vezes nos causa muitas dúvidas, muitos questionamentos. Tem uma pergunta que é a seguinte, o cristão que se suicida, ele pode ser salvo? Aí no primeiro momento assim, a gente tem a tendência de falar, não, quem se suicida vai direto para o inferno. Só que, irmãos, não é bem assim, simples de se explicar. Existe algo muito complexo. Eu já li sobre isso, já ouvi vários ensinamentos de pastores mais preparados do que eu sobre isso. Então, existe até vários tipos diferentes de suicídios. Existem tipos diferentes de suicídios. Existe coisa que nem é considerado suicídio, é considerado sacrifício. Então, irmãos, não é algo assim que a gente pode responder de uma forma tão simples assim, não. E isso é perigoso, sabe por quê, irmãos? Às vezes a família da pessoa está vivendo com uma situação dessa, aí já pensou se ela pergunta para a gente, e aí, meu filho morreu, se suicidou, e aí, ele foi para o inferno? Já pensou que a gente falar, foi? De uma maneira assim? Então não é bem assim não, irmãos. E eu estou falando isso porque eu estudei sobre isso, eu não estou falando algo da minha mente não. Estudei muito sobre isso. Então tem várias coisas que nós temos que analisar, ler a Bíblia, ver situações que aconteceram na Bíblia. A Bíblia tem casos de situações. Sansão se suicidou. Sansão, ele empurrou as colunas ali, as colunas caíram em cima dele, ele se suicidou. Porque ele sabia que ele fazendo aquilo ali, ele ia morrer também. Só que aquilo ali também foi um sacrifício, porque ele libertou o povo de Deus ali. Foi o último sacrifício da vida dele, né? Então tem várias coisas para analisar, não é uma resposta assim, prontamente nós podemos dar não, né, irmãos? Então, tudo isso nos serve de exemplos, de instruções para as nossas vidas também. E nesses momentos difíceis, onde muitos ficam desesperados, até tiram a vida, eu estou dizendo isso porque eu estava falando assim, o ímpio às vezes se suicida, mas crente também, irmãos. Já teve, né, vários casos de crentes que se suicidaram. Pastores tiraram a própria vida, né? Alguns pastores, alguns irmãos já tiraram a própria vida. Aí surge aquele questionamento. Foi para o inferno. Levou uma vida toda piedosa, irmãos. Aí no final, né, teve aquela fraqueza. Tem coisas também, irmãos, que são distúrbios psicológicos. E é Deus que sabe. Pode falar, pastor Ivaldo. Tá vendo? E assim, irmãos, eu vejo pregadores, né, pregando assim com toda incisão, né, pregando assim, quem se suicida vai direto para o inferno. Vai, se suicida para ver, você vai direto para o inferno. Irmãos, isso é perigoso, irmãos. Não é assim. A gente tem que ter uma sabedoria muito grande, que as nossas palavras, irmãos, têm um peso tão grande. Pode falar. Sim. Agora, a questão de Judas é interessante, né? Porque o que condenou Judas? Será que foi o suicídio dele ou foi porque ele não se arrependeu? Né? Não teve ali um arrependimento. Porque, irmãos, tem pessoas que são piedosas. Tem pessoas que têm fé em Jesus, são piedosas, sofrem um baque tão grande na vida, ficam fracas ali espiritualmente, mas têm fé em Jesus. Pessoas piedosas, pessoas que nunca fizeram mal a ninguém. Aí vem um distúrbio psicológico, porque nós somos espírito, alma e corpo. Tem coisas que são psicológicas também, coisas na nossa alma.
Tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são psicológicas. Aí a pessoa chega a um ponto ali que só Deus sabe, irmãos. Então eu digo que é perigoso. E eu já estudei sobre isso. E algum irmão aqui que ficar na dúvida, faça o seguinte, estuda. Estuda sobre isso. Leia, pega pastores bem preparados. Até recomendo Hernandes Dias Lopes, os irmãos, né, refletir. Diogo Dantas também. Diogo Dantas, irmãos. Ele explicou assim de uma maneira que eu abriu minha mente. Entendeu? Porque é muito fácil a gente dar uma resposta assim de pronto. Mas quando a gente passa a esmiuçar a Bíblia, irmãos, aí nós temos outro entendimento. Sim. Pensar. É igual falar, né? Suicidou é porque tinha um demônio, né? Estava endemoniado e suicidou. Irmãos, quando a gente recebe Jesus e a gente leva uma vida piedosa, nós não temos nem demônio, nós temos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está ocupando essa casa, né? Como é que ele vai deixar o demônio habitar? Pessoa piedosa. É claro que a Bíblia fala que tem como apagar o Espírito Santo. Se a gente apagar o Espírito Santo e deixar a casa vazia, aí sim vai falar que aquele demônio volta, né? E traz mais 7. Só que se a pessoa está tendo uma vida piedosa, tem fé em Deus, né, irmãos? O que está habitando ela é o Espírito Santo. Só que existem questões psicológicas também, que são questões psiquiátricas, psicológicas, né? Então são várias coisas. Eu estou dando aqui um resumozinho, mas é bom mesmo os irmãos lerem, porque só quando lê e estuda é que os irmãos vão entender bem. Mas aí, meus irmãos, o justo viverá pela fé. Quando a gente tiver alguma situação assim, onde a gente não vê saída, aí nós vamos viver pelo quê? Confiando no homem? Não, né? Confiando em nós mesmos? Não. Nós vamos viver pela fé, confiando na fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo passa, irmãos. Só o que não passa é a palavra de Deus, né? Coisas boas passam e coisas ruins também passam. Mas o que não passa é a promessa de Deus nas nossas vidas. Vamos lá. Cristo nos libertou do pecado. Então eu deixo uma lição de casa aqui para os irmãos, viu? Lição de casa. Pesquise sobre essa questão. Mas cuidado com quem vocês pesquisam, viu? Porque vocês ouvem qualquer pastor, tem pastor que ouve esses pastores assim bem capacitados, citei 2 aqui, mas vocês podem ouvir outros bem capacitados também, que eles vão explicar, esmiuçar o estudo sobre essas questões. Vamos lá. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Está lá em Gálatas 5:1. Irmãos, aqui fala jugo do pecado. E o que é jugo? Jugo é uma coisa que prende. Jugo é uma coisa que deixa a pessoa ligada ali, ó. Jugo é aquela peça que coloca nos bois, né? Tem aqueles carros de boi. Os irmãos que já foram aí da roça. Minha avó já foi, né, irmãos? Eu não cheguei a morar na roça, mas minha avó já foi, ela me contava, né, como é que era. Então, os irmãos que já tiveram essa oportunidade aí, aliás, a roça é coisa maravilhosa, né? A cidade é uma correria tão... Eu fui uma vez e nem queria voltar quando era menino. Nem queria voltar. Mas tive que voltar, né? Então é uma coisa maravilhosa, irmãos. Então o que acontece? O jugo era algo assim que era ligado nos bois, para os bois empurrar, né? Puxar aquele carro de boi. Ligava os 2 bois juntos, aquele jugo ali, colocava no pescoço do boi. Então jugo é algo que prende, né? Então aqui está falando do jugo do pecado. Então está dizendo que o pecado prende. E Deus, ele não quer nos ver presos ao pecado. Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus estava falando, não quero que você ande lado a lado com o pecado, quero que você ande lado a lado comigo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharão descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então Jesus, ele quer nos desprender do pecado e nos ligar a ele, para nós caminharmos nessa terra. O que vai continuar. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. 1 Coríntios 1:23. Que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Então, irmãos, Cristo, ele nos reconciliou. A Bíblia ensina de forma bem clara que nós éramos considerados inimigos de Deus, né? A Bíblia fala, todo aquele que constitui amizade com o mundo, constitui-se inimizade com Deus, se torna inimigo de Deus. E o mundo não está falando do planeta Terra, né? Não está falando que você não pode ter um colega que não é cristão, não é isso. Está falando do sistema mundano, o sistema pecaminoso.
esse sistema aí de ideologias, né? Que implanta ideologias pecaminosas, aborto, ideologia de gênero, todas essas coisas aí, né, irmãos, que são contrárias aos ensinos da Bíblia. Então, adultério, assassinato, todas essas ideologias aí mundanas do mundo, irmãos. Quem constitui amizade com o mundo é nesse sentido. As pessoas que têm a mesma ideologia, o mesmo pensamento, concordam com essas coisas, aí constitui-se inimigo de Deus. A nossa maior batalha que está tendo nos dias atuais é contra as ideologias. Nós, que somos crentes mais experientes e mais velhos, né, nós podemos até não nos iludir com isso, não sermos enganados por isso. Mas o que mais nos preocupa é as novas gerações. Porque as novas gerações, irmãos, elas são muito influenciadas. E hoje em dia, com a questão da internet, tem muitas pessoas que outrora estavam na presença de Deus e agora foram para o outro lado. Estavam servindo artistas famosos, jovens, né? Estavam servindo a Deus e agora resolveram desbandear e estão para o outro lado, irmãos. E esses jovens, esses artistas, eles têm milhares e milhares e milhares de seguidores. Então, ou seja, eles são influenciadores. Existe até um nome agora para a internet, né? Influencers. Esses que têm canal no YouTube, né? São influencers. Ou seja, eles influenciam, estão influenciando a nova geração. Vou dar só um exemplo, irmãos. Eu não estou aqui discriminando, não é questão de discriminação. Mas vamos dar um exemplo aqui na prática, né? Tem um cantor famoso que cantava para Deus e agora ele assumiu, né? Assumiu que ele não quer ser mais homem, quer ser mulher. E agora, o problema maior não é esse, né? Porque é uma escolha dele. Irmãos, escolha de qualquer um, a gente tem que respeitar. A gente não é obrigado a concordar, né? Não é obrigado a concordar. Agora, respeitar, nós temos que respeitar. É a escolha individual de cada um. Por que nós temos que respeitar, pastor William? Porque até Deus respeita. Se a pessoa quer ser o que quer, Deus vai deixar, irmãos. A Bíblia fala que Deus entrega as próprias paixões, em Romanos, não é verdade? Então, até Deus vai respeitar ali, não vai interferir. Só que Deus, ele não concorda. Então nós podemos também não concordar. Isso tem consequência, né? A Bíblia fala que tem consequência. Mas nós temos que respeitar. Agora, o que acontece, irmãos? Eu quero falar do problema disso, né? Então o cantor, ele tem que entender o seguinte: o dom não é dele, o talento não é dele. Ele tem um talento muito grande. Aí deixou de usar o dom, deixou de usar o talento que tinha para Deus, para a glória de Deus e para ganhar almas, e agora está usando para o Satanás, meus irmãos. Com toda certeza, né? Então, assim, o problema maior não é nem a escolha dele. O problema maior é que ele foi, visitou uma igreja, se vestiu de mulher e começou a louvar. Começou a cantar um hino ali, como mulher vestido na igreja, né? Vestido de mulher na igreja. Aí o que isso vai acontecer? Porque não tinha necessidade dele fazer isso, né? O que isso vai acontecer? As nossas crianças, os nossos jovens que têm a mente mais fraca, vai olhar para aquilo e vai começar a achar aquilo normal. Vai começar a achar normal, falar, não, se o cantor que eu tanto admiro fez, então não tem problema. Ele é cristão, ele estava cantando para Deus. Então o problema maior é a influência. Nós cremos sim, né, que Deus tem uma grande obra na vida dele. Eu creio que vai chegar um momento assim que ele vai ser impactado, vai se arrepender, porque o chamado na vida... Irmãos, quando eu era novo convertido, eu ouvia muito ele. Eu ouvia ele cantando a música no Raul Gil. E eu até chorava quando ele cantava aquela música. Aquela música Aleluia, né? Aleluia. Aí eu até chorava, porque eu até uso esse tema dessa música nas programações que eu faço. Então o que acontece? Eu creio que Deus vai trabalhar na vida dele, mas o problema é a influência. Teve outros cantores aí também que cantavam para Deus e agora estão cantando músicas seculares, músicas do mundo, em festa, né? Festa, paradas gay, em todos os lugares aí, estão cantando para o mundo. Aí o que acontece, irmãos? O problema é a influência que vai deixar na cabeça dos jovens. Vão achar que é normal, que é isso mesmo, que é por aí mesmo. Irmãos, isso tudo é uma jogada de Satanás para influenciar os nossos jovens para o caminho que leva à morte. Caminho errado, irmãos, que leva à morte. A Bíblia é bem clara quanto isso e nós não podemos deixar de ensinar as coisas certas. Quem ama seus filhos, quem ama os jovens, né, vai ensinar as coisas certas, não as coisas erradas. Então o problema é a influência, né, irmãos? Então nós temos uma responsabilidade muito grande também. Vamos lá, subtópico 2, instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Irmãos, nós vamos falar aqui, né, vamos passar rapidamente sobre várias cartas aqui do Novo Testamento. Nós vamos dar uma pincelada ali, uma resumida em várias cartas do Novo Testamento. Por isso que os irmãos vão ver aqui a gente falando de várias cartas diferentes.
Então começa aqui com a de Efésios, né? Instrução a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Então aqui, irmãos, está só explicando, né, que Cristo ele é o centro de tudo. O viver é Cristo, o morrer é Cristo, nós vivemos para Ele, é tudo dele, por Ele e para Ele. Ele é o centro de todas as coisas, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tem que convergir nele. E uma coisa que eu acho muito interessante lá em Filipenses, irmãos, é que fala que realmente vai chegar um dia que todo joelho se dobrará. Não é só o joelho dos crentes, né? Está falando que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tem muitas vidas que não confessam aqui em terra, né? Não confessam que Jesus é o Senhor. Não querem confessar, não creem e não confessam que Jesus é o Senhor. Tem pessoas que até atacam Jesus, atacam o cristianismo, não confessam. Não se prostra diante de Deus. Mas vai chegar um momento, irmãos. Já pensou a pessoa sem querer? Está ali diante de Jesus e a glória de Jesus vai ser tão grande que a pessoa vai cair de joelho? Vai cair de joelho e vai falar, realmente o Senhor, realmente Jesus é o Senhor. Só que, irmãos, uns confessam em vida para a salvação e outros vão confessar depois que já estão mortos. Mas aí é para a perdição. É no juízo final. Os irmãos lembram quando Jesus foi crucificado? Quando Jesus foi crucificado, muitos estavam blasfemando dele. Muitos soldados estavam blasfemando de Jesus, falando assim, ó, se o Senhor é mesmo Filho de Deus, desce daí, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo, salva a nós. Então estavam escarnecendo, blasfemando. Mas depois que Jesus morreu, irmãos, vai dizer que começou a acontecer vários fenômenos. Vai dizer que o dia escureceu, vários fenômenos ali meteorológicos aconteceu. E um fenômeno assim muito forte foi que os mortos, os salvos em Cristo Jesus ressuscitaram. Então já a pessoa foi forte, né? Os mortos ressuscitaram e começaram a entrar na cidade santa, na cidade de Jerusalém. Então muitos viram os mortos ressuscitando quando Jesus morreu. E aí, irmãos, depois que aconteceu tudo isso, aí um soldado olhou assim para Jesus e falou, realmente o Senhor é o Filho de Deus. Realmente tu és o Filho de Deus. Então olha só, confessou depois, né? Agora, irmãos, eu creio que ali Jesus não tinha ressuscitado ainda, né? Eu creio que aquele soldado ali, né? Não sei, Deus é que sabe. Eu creio que Deus pode até ter feito uma obra nele, né? Uma coisa que eu sempre fiquei pensando assim, que ele pode ter sido salvo. Agora, irmãos, o perigo é agora. Nós estamos na última dispensação. A última dispensação é a dispensação do Espírito Santo. Jesus ele não falou assim, ó, qualquer que blasfemar contra o Pai será perdoado. Quem blasfemar contra o Filho será perdoado. Agora, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida e nem no mundo vindouro. Aí isso é curioso. É ou não é curioso, irmãos? Eu mesmo ficava muito na dúvida. Como é que é isso? Pode blasfemar contra Deus, é perdoado. Blasfemar contra o Filho é perdoado, contra Jesus. Agora, contra o Espírito, não. Eles são um. Eles são todos, né, a mesma importância. Deus, o Filho e o Espírito Santo. Então, por que se blasfemar contra um, né, uma pessoa da Trindade é perdoada e contra o Espírito Santo não é? Alguém sabe me responder, irmãos? É curioso, né? Aí eu fui o quê? Quando nós somos curiosos, nós vamos pesquisar, né? Falei, rapaz, Deus me ajuda. Irmãos, quando a gente pede para Deus nos ensinar, Ele nos ensina. Ele fala, mas ele fala, né? Vai estudar que eu te ensino. Então, irmãos, aí eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a estudar sobre isso e aí eu entendi. É porque o Espírito Santo, ele é a nossa última chance. Deus, ele se revelou no Antigo Testamento, né? Muitos não acreditaram. Deus mandou o seu Filho, muitos não acreditaram, até mataram o Filho também. E agora o Filho está lá à direita de Deus Pai e o Filho mandou quem? O Espírito Santo. Está vendo que é a última chance? Então muitos blasfemaram contra Deus, mas Deus ainda deu outra chance, o Filho. Muitos blasfemaram contra o Filho, Deus ainda deu outra chance, o Espírito Santo. Então por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida e nem no mundo vindouro, que a pessoa ali é rejeitar a última oportunidade que tem. Olha, Jesus ele deixou um exemplo, né? Que Jesus estava expulsando demônios. E quando Jesus estava expulsando demônios, muitos disseram que Jesus estava expulsando o demônio não pelo poder de Deus, mas eles diziam que Jesus estava expulsando pelo poder do diabo. Então aquilo ali já era uma blasfêmia.
Aí Deus falou, pode blasfemar contra Deus, pode blasfemar contra mim. Agora, se blasfemar contra o Espírito Santo, eles já estavam blasfemando ali. Aí muitos pensam, irmãos, é por isso que às vezes a gente assim tem que estudar, né, bastante para entender, para procurar entender, que eu também tinha essa mesma dúvida. Aí muitos pensam que é assim, ó, então blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que algo de Deus é apenas isso, né? É apenas dizer que algo de Deus é do demônio? Não é apenas isso. Porque muitas vezes nós podemos falar na dúvida, né? Às vezes algo de Deus acontece ali, tem pessoas que têm medo de manifestação espiritual, é ou não é verdade? Às vezes a pessoa está cheia do Espírito Santo falando em línguas, aí tem pessoa que tem medo. Tem pessoa que tem medo assim e fica na dúvida, será que é de Deus, será que não é de Deus? Aí a pessoa pensa, aí quando a pessoa pensa que não é de Deus, ela pensa, pronto, blasfemei contra o Espírito Santo, não tenho mais perdão, vou para o inferno, não é verdade, irmãos? E irmãos, ó, uma coisa que eu aprendi, se a pessoa tem medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, é porque na verdade ela nunca blasfemou. Só blasfema contra o Espírito Santo aqueles que faz de propósito, que sabe que é a coisa de Deus. Os judeus naquela época, eles sabiam que Jesus estava expulsando, que Jesus era o Filho de Deus, eles já tinham aquela consciência. Mas eles acusaram Jesus de ter expulsado por Satanás porque eles tinham inveja de Jesus. A palavra vai explicar que é porque eles tinham inveja. Não é porque eles duvidavam que Jesus era o Filho de Deus. É porque eles tinham inveja mesmo de Jesus. Eles viam o poder de Deus ali. Então, missionária Rita, aí a gente tende a pensar isso. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é falar que algo de Deus é do diabo. Não é apenas isso. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a última oportunidade que nós temos. A Bíblia fala, né, lá em Hebreus, capítulo 6, deixa eu ver se é 6. 6 ou 4 anos, que fala que uma vez que decaíram da graça, for impossível renovar para arrependimento. É 4, né? Hebreus capítulo 4, é isso mesmo. Então, irmãos, o que acontece? Lá na Bíblia, lá em Hebreus, a Bíblia fala de pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo, experimentaram da boa palavra. Quem quiser procurar aí, Hebreus 4, acho que é o versículo 6. Pode ler aí. Hebreus 4, vê se é o 6. 6,4. Bota aí 6,4. 4, 6, 6, 4, né? Dá um nó na mente. Pode ler mais. A ignomia. A ignomia? Vitupério? Vitupério, né? Ignomia. Então, irmãos, é como se fosse uma vergonha, né? Um vexame, alguma coisa assim. Então, irmãos, o que acontece? Aqui está dizendo de pessoas que provaram da palavra de Deus, experimentaram do Espírito Santo, né? Da boa palavra, experimentaram do Espírito Santo, se tornaram participantes das coisas celestiais, dos céus, e, mais uma vez, recaíram. O que é recair? É cair várias vezes. Ou seja, continuou ali brincando, continuou blasfemando, continuou zombando, continuou escarnecendo. Aí fala, essas pessoas é impossível renovar novamente para o arrependimento, porque novamente estão crucificando Jesus e levando ele à vergonha, à blasfêmia, à ignomia, ao vexame. Então, propositalmente, aqui está falando de pessoas que fazem isso propositalmente. Não é pessoas que cai por acidente, ou às vezes enfrentou alguma situação, fraquejou, caiu, porque a Bíblia fala, 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes ele se colocará de pé. Quando a pessoa se arrepende, a pessoa pode se arrepender 1 milhão de vezes. Se o arrependimento for verdadeiro, Deus é que sabe, né? Aí a pessoa tem perdão. Agora são pessoas que fazem isso propositalmente. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a obra do Espírito Santo de uma maneira voluntária, de uma maneira proposital, é rejeitar a obra do Espírito Santo. Porque aí não tem mais chance, né? O Espírito Santo é a última chance. Jesus ele não vai vir de novo, morrer, ressuscitar, mandar o Espírito de novo, não. A Bíblia até fala que no arrebatamento da igreja, muitos entendem que o Espírito Santo vai ser retirado, outros entendem que é a igreja, né? Muitos entendem que o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra. Então é a nossa última chance, né? A última chance da humanidade é o Espírito. Deu para entender, missionária? Deu para entender, né? Então vamos lá. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todos. Então, para todo cristão, né? Aqui só nos ensina o seguinte, que Cristo é o modelo.
Olha só, irmãos, o que diz aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 21 também. Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 21. Os irmãos acompanhem comigo. Ó. Paulo estava falando aqui, ó, Cristo é o modelo, não é verdade? Agora Paulo estava falando aqui, ó, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado. Aí às vezes uma pessoa, mas nosso modelo não é Cristo, por que eu vou ter que imitar Paulo? É porque na verdade Paulo imitava Cristo. E Paulo certa vez falou, assim como eu imito Cristo, vocês devem me imitar também. Então olha só, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Uma coisa aqui, irmãos, eu entendo, como que nós podemos assim ter uma evidência de que verdadeiramente nós somos cristãos convertidos, salvos, né? Como que nós podemos ter essa evidência? Irmãos, eu entendo assim como uma evidência das mais fortes que Deus trabalha no nosso coração, é que quando nós nos tornamos cristãos, nós paramos de viver só para nós e nós passamos a viver para o nosso próximo também. Essa é uma evidência. A Bíblia fala, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, quem ama se doa, quem ama dá. Aí nós paramos de pensar no nosso próprio ventre e nós começamos a pensar também no coletivo, nos nossos irmãos também. Não somente na nossa família, né? Porque às vezes a gente se preocupa só com a família, mas a gente passa a pensar, irmãos, nas almas, nas vidas também. Eu entendo que isso é uma das maiores evidências que tem do cristão quando é convertido. Pode passar, Pedro. Olha só, e nós vamos ver aqui, ó, pessoas que pensam só em ter sucesso nessa vida, pensam só em si mesmo, como se diz no popular, né? Pensam só no próprio umbigo. Essas pessoas podem dizer que é convertida? Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são, e também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então aqui está falando que existem pessoas ainda que são inimigos da cruz de Cristo. É algo muito sério, né? É igual a Tawane leu ali. Inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos da cruz de Cristo? Aí a palavra vai explicar, ó. Porque muito... Passa, Pedro, 19. Cujo fim é a perdição. Olha, além de ser inimigo da cruz de Cristo, o fim é a perdição. Aí a gente pode perguntar, por que, pastor William? Aí está respondido ali, ó. Cujo Deus é o ventre. O Deus dessa pessoa é o seu próprio ventre. Em algumas traduções vai dizer, é o seu próprio estômago. Ou seja, a pessoa que só pensa em si mesmo, né? Tá nem para os outros. Eu me dando bem, não é isso? Eu me dando bem, tá bom demais. Existe um ditado que o pastor Bené, na rádio, falava direto, né? O pastor Bené falava na rádio, que dizia assim, ó, tem muitas pessoas que pensam assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. O resto que se vire. Só que, irmãos, o cristão verdadeiro, é claro, né, que a gente tem que cuidar da gente, da nossa família, de tudo. Temos que amar nós mesmos, né, senão nós não conseguimos nem amar o próximo. Mas, irmãos, muitas vezes o cristão, ele salva, ele é trabalhado ali pelo Espírito Santo, muitas vezes ele vai abrir mão de algo ali, irmãos, em benefício do próximo. Às vezes ele vai até abrir mão de um benefício para salvar uma vida, para salvar um próximo. Ele vai abrir mão, muitas vezes. Isso é o cristão verdadeiro, né? Paulo, certa vez, falou que abria mão até da salvação para que os conterrâneos dele fossem salvos. Certa vez, Moisés também falou, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. Irmãos, eu acho isso forte demais. Ele falou, Senhor, eu não quero nem ser salvo se o Senhor não salvar, se o Senhor não perdoar esse povo aí. E olha que o povo era um povo rebelde, coração duro, dava trabalho para Moisés, fazia Moisés se irar várias vezes, e mesmo assim Moisés amava aquele povo, falou, Senhor, salve eles, Senhor, perdoe eles, não risca o meu nome no livro da vida. Abrindo mão de algo para ele, em prol dos outros. Oi? Ele foi sincero, né, com Deus, ele foi. Realmente tem muitas coisas na Bíblia que nos ensina, né, que a gente não precisa ter medo de nos abrir para Deus. A gente fica com medo, não vou falar isso com Deus, não, Deus vai ficar com raiva. Mas Deus, ele já sabe o que a gente está pensando antes mesmo da gente falar. Então é melhor ser sincero, né, irmãos? Então diz aqui, ó, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, né, irmãos? Então, inimigos da cruz de Cristo, só pensam nas coisas terrenas e só pensam no próprio umbigo, nunca pensam no próximo. Aí não está vivendo o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é verdade? Então, irmãos, uma das coisas que Deus trabalha na nossa vida é o egoísmo, né? Nós deixamos de ser egoístas. Egoísta é o quê? Colocar o ego no centro. Nosso ego no centro, né? Nós passamos a pensar no próximo também. Vamos lá, subtópico 3. Instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Depois os irmãos leem 1 Tessalonicenses, todo o capítulo 4, que ensina sobre o arrebatamento.
sendo necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Olha, irmãos, para nós esperarmos nosso Senhor, aqui está falando que é nós que temos que conservar, viu? Nós temos que conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. 1 Tessalonicenses 5, deixa eu abrir aqui também. 1 Tessalonicenses 5, irmãos, que não está aqui na lição, né, mas é importante ler para os irmãos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Ó. Eu acho interessante isso aqui. Ó. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, ó, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Aí nós pensamos, então Deus é que vai fazer tudo? O próprio Deus de paz vos santifica inteiramente, né? Por inteiro. Que Deus santifique vocês. Aí de repente a gente pensa, então Deus é que vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada, né? Só que aqui fala, ó, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é a nossa parte, conservar o nosso corpo, né, irrepreensível. Espírito, alma e corpo, irrepreensível. Aí no final fala, ó, aquele que os chama é fiel e fará isso. Então veja, irmãos, começa com Deus e termina em Deus. Mas nesse meio tempo nós também temos as nossas responsabilidades. Porque aqui no capítulo 5, no versículo 12 de 1 Tessalonicenses, aqui tem várias instruções para os cristãos. Respeite as lideranças, respeite seus pastores, respeite seus irmãos, ajude os fracos na fé. Tem várias instruções aqui para os cristãos também. Então são coisas que nós temos que fazer. Começa em Deus, termina em Deus, mas nesse meio tempo nós também temos as nossas responsabilidades também. Então, irmãos, espírito, alma e corpo. Temos que cuidar do nosso espírito, que é a nossa parte que tem o nosso contato com Deus, né? A Bíblia fala, o espírito testifica com o espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande de separar espírito de alma. Nós não conseguimos assim na nossa mente, né, separar o que é espírito, o que é alma. Mas a Bíblia fala lá em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então veja que existe uma divisão, né? Tem pessoas que pensam que é só a parte imaterial que constitui ali alma e espírito junto e o corpo. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos que nós temos espírito, alma e corpo. O espírito é aquela nossa parte mais profunda do ser humano que tem contato direto com Deus. O espírito testifica com o espírito. O nosso espírito testifica com o Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. Contato com Deus direto, né? A nossa alma é a sede das nossas emoções. Aquilo que nós sentimos, que controla as nossas atitudes, as nossas reações, é a nossa alma. É a sede das emoções, é a nossa alma. A nossa alma, ela tem contato com o nosso espírito, mas tem contato também, né, com as coisas externas também. Porque muitas vezes só de olhar uma situação, irmãos, às vezes a gente já não perde a alegria. Só de a gente ver uma situação triste, a gente já não perde a alegria, já fica assim desanimado. Nossa, vi algo ali que... É porque a nossa alma tem contato com o mundo exterior também e com o homem interior. Agora, o espírito, que tem contato direto com Deus, o espírito ele está ali firmado em Deus. Jesus ele falou certa vez, o espírito está pronto, porque o espírito está ali, ó, coladinho comigo. Mas a carne é fraca, porque a nossa alma tem contato com a nossa carne também, né? Com as coisas terrenas, as coisas que nós vemos, as coisas que nós sentimos, as coisas que nós fazemos, ou as coisas que nós sofremos, é a nossa alma. E o nosso corpo é a nossa carcaça, né? Isso aí ninguém tem dúvida. O corpo é essa carcaça aqui, né? Que chegará um dia, vai lá para o pó viemos, para o pó retornaremos, só que nós vamos ressuscitar em glória. Nós vamos ter um corpo glorificado. Por isso a importância de cuidar bem do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo também. Hoje eu estava até ouvindo uma pregação. Deixa eu ver quem estava pregando, não lembro quem estava pregando, não. Eu estava ouvindo uma pregação, irmãos, no YouTube hoje, né? Aí o pregador falou assim, ó, Paulo Júnior, aquele pastor Paulo Júnior. Eu gosto muito das pregações dele também. Ele falando sobre a regeneração, né? Santificação, regeneração. Ele falou assim, ó, tem pessoas que falam que Deus, falando de quando a pessoa anda de qualquer jeito, quer andar de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito. Aí o pastor Paulo Júnior falou assim, tem pessoas que falam que Deus só olha para o coração. Então anda pelado na rua, já que Deus só olha. Ele falou, né? Já que Deus só olha para o coração, então anda pelado. Deus não está vendo do jeito que você anda. Então é uma maneira assim, da gente entender, né? Que o nosso corpo também, ele é templo do Espírito Santo e ele tem que ser preservado. A Bíblia fala que todo pecado que nós cometemos é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui, que adultera, que pratica imoralidades, peca contra o próprio corpo,
que é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído? E nós sabemos, né, irmãos? Olha uma barata. E nós sabemos que o pecado nos destrói, não é verdade? O pecado nos destrói. Então, se eu pecar contra o nosso corpo, além de estar fazendo os outros pecar e eu pecar também, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. E falei, aquele que destruiu o templo também será destruído. Então, é importante, irmãos, espírito, alma e corpo. Essas 3 áreas da nossa vida têm que estar irrepreensíveis. Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As 2 epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Então, mais uma vez, irmãos, aquela questão de preparar. Como eu disse aqui no começo, né? Alguns entendem que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, tem outros que entendem que o arrebatamento vai ser no meio da grande tribulação, outros entendem que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Então existem muitos debates sobre isso. Os teólogos aí que estudaram a vida toda, tem séculos e séculos e séculos que eles já estão debatendo sobre isso e eles nunca chegam a um acordo, né? Então, irmãos, tem coisas que tem debates. Agora tem coisas que não tem debates. Coisas que não tem debates. A Bíblia manda a gente orar, consagrar, vigiar, se santificar. Isso não tem debate, todo mundo concorda, não é verdade? Então, independente de quando Jesus vai voltar, quando vai ser a grande tribulação, todos nós sabemos que nós temos que nos preparar. Ser aquela noiva preparada. Então, vamos lá para o subtópico 4, para a gente passar para o 2. Instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Olha, irmãos, o líder deve ser apto para ensinar. Mas é importante dizer que não é só o líder que ensina, né? E é importante dizer também que todos nós somos líderes. Porque às vezes você não é líder na igreja, mas você é líder na sua família. Você é líder na sua casa, né? Todos nós podemos exercer liderança em algum lugar. Porque liderança é o quê? Liderança é... Lembra, Suzana? Liderança é poder de influência. Então, todos nós temos poder de influência em algum lugar, né? Então, o líder, irmãos, deve ser apto para ensinar. E aqui eu quero ler Romanos 12, versículos 6 e 7. Porque a Bíblia fala que existe o dom do ensino, não é verdade? Existe o dom do ensino. Nós vamos ler aqui, ó. Romanos 12, versículos 6 e 7. Diz assim, ó. Está falando aqui dos dons, né? De modo que tendo diferentes dons, ó. Então vai falar aqui de dons. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida de fé. Pode passar, Pedro. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Por que eu quis frisar nisso aqui? Ó? Falou que ensinar é um dom de ensinar, né? Se o seu dom é de ensinar, que haja dedicação ao ensino. Olha que interessante para a gente praticar na nossa vida. Não é porque a gente não tem um dom, irmãos, que a gente não tem que praticar ele não, né? Certa vez, Paulo falou para Timóteo, falou, ó, desperta o dom que há em ti. Desperta, aviva, pratica esse dom, aperfeiçoe esse dom. Então, não é porque a gente recebe, né? Muitos aqui têm também, né? O dom de ensinar, vão ensinar futuramente. Então, não é porque muitas vezes nós recebemos o dom de ensinar que nós não temos que nos dedicar, não. Não, só vou orar e Deus vai revelar tudo. Não falou? Haja dedicação ao ensino. Aquele que não senta para aprender não pode se levantar para ensinar, né? E eu, muito antes de dar estudo bíblico, irmãos, eu já me dedicava muito lendo, ia para teologia, aulas online, né? Que hoje em dia podemos pegar várias aulas online também. A teologia, como eu me dediquei muito à obra, eu fiquei meio que sem tempo. Teve igreja aí que eu ficava de segunda a domingo. Começava segunda e só no domingo. Mas aí eu fui controlando mais, equilibrando mais. A teologia não deu para continuar, mas eu faço teologia de outras maneiras. Online, estudo, leio. E, aliás, todos vocês que leem a Bíblia, vocês estão fazendo teologia, que vocês estão estudando sobre Deus. Então, tem que haver dedicação ao ensino. E é aquilo que eu sempre falo, né? Às vezes eu não entendo as pessoas que criticam. Critica ensino, critica teologia. Para quê, irmão? Só para criar confusão na cabeça dos irmãos? Só para criar um clima ruim? Nós estamos aqui para somar, não para dividir. Deus usou um teólogo, que é o apóstolo Paulo. Deus usou um pescador, que era analfabeto, Pedro. Ele usou os dois. Ele não excluiu nenhum. Os dois juntaram forças e escreveram até a palavra do Senhor.
Então nós não temos necessidade de ficar criticando o ministério de ninguém. Nós temos que somar nossas forças para o reino de Deus. Então vamos lá. Onde eu parei? Ah, tá. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Irmãos, manejar bem a palavra da verdade, né? 2 Timóteo 2,15 fala: o obreiro procura-se apresentar-se diante de Deus, como obreiro aprovado. O obreiro procura apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado. Aprovado por quem? Por Deus, né, irmãos? Porque muitas vezes o homem não vai nos aprovar, não, mas nós temos que nos apresentar diante de Deus aprovado por Deus. Ou seja, é uma preparação, né? Temos que nos preparar, temos que estar preparados. E aí fala, ó, que não tem do que se envergonhar. E aí, meus irmãos, um ensino prático para todos nós. Porque não é só pregar, mas é viver o que prega. Maneja bem a palavra de Deus e não pode ter do que se envergonhar. O que adianta eu pregar aqui, irmão, chegar aqui e exortar todo mundo e tiver alguma coisa na minha vida me envergonhando? Aí a pessoa não vai nem ouvir o que eu estou falando, a pessoa vai olhar porque eu estou fazendo. Peraí, mas o pastor falando isso aí, mas está tocando o horror? Como é que é isso? Porque muitas vezes a gente pode chegar aqui e falar, ó, Deus mandou eu pregar, Deus mandou eu falar, Deus mandou eu falar a verdade, Deus mandou eu pregar, eu prego o que Deus manda. Aí a questão é, mas Deus está mandando só você pregar, mas não está mandando viver, não? Ué, Deus está mandando só pregar, mas não está mandando viver, não? Porque mais do que mandar pregar, Deus manda a gente viver, irmãos. O nosso testemunho vai ser a nossa mais forte pregação, vai ser o nosso testemunho. As nossas atitudes, não as nossas palavras, né? Então, é claro, perfeito nós não conseguimos ser. Mas nós temos que procurar todos os dias a perfeição em Cristo. Então, eu costumo dizer, irmãos, que Cristo, ele pregava o que ele vivia. Tudo que Jesus pregava é o que ele já vivia. Agora, muitas vezes, nós temos que nos esforçar para viver o que nós pregamos. Porque às vezes a gente prega uma coisa assim, quando vai ver, mas peraí, eu mesmo estou falhando nisso aí, como é que eu estou pregando? Quero dar bronca nos outros, mas eu mesmo estou falhando? Aí é a hora que nós começamos a correr atrás, né? É a hora que a gente começa a se esforçar para viver o que prega. Então, olha a diferença. Cristo pregava o que vivia. E a gente se esforça para viver o que prega. O apóstolo Paulo disse isso. Ele falou, ó, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Como é que ele fala no começo? Tu lembra? Eu esmurro o meu corpo todos os dias e o reduzo à servidão. É isso mesmo, né? Eu esmurro o meu corpo todos os dias e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então nós temos que nos apresentar como? Aprovados, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Aí, irmãos, repararam uma coisa? Repararam que por último fica manejar bem a palavra do Senhor? Por último fica... Porque às vezes a gente aprende a palavra, né? Aprende, agora eu estou craque, agora eu vou sair exortando todo mundo. Mas aqui falou por último. Então é igual o Êxodo falou. Êxodo falou que começou a aplicar o seu coração na palavra de Deus. Êxodo 7:10. Eu comecei a aplicar o meu coração na palavra de Deus e comecei a praticá-la para depois ensiná-la. Foi isso que Êxodo falou, né? Então, a sequência certa é essa, irmãos. Aplicar o nosso coração, praticar para depois ensinar. Então, Jesus falou, você vai se apresentar aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, ou seja, dê bom testemunho. Aí no final é que fala, e maneja bem a palavra de Deus. Depois é que você vai manejar bem, pregar, vai ser uma bênção. Então, essa é a sequência correta que nós temos que seguir, irmãos. Então, vamos lá. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Aqui é importante, irmãos, está falando do que Paulo estava ensinando em cada carta, né? E aqui falou que em Filemão, a mensagem enfatizada, em Tito falou dos falsos ensinos. Às vezes, irmãos, vê muita gente falando aqui, né? Contra os falsos ensinos, vê muita gente falando contra os falsos profetas, mas, irmãos, é porque a palavra de Deus nos ensina a gente combater os falsos ensinos. Porque a única maneira de vencer a mentira é com a verdade. Por isso que a gente tem que bater muito na tecla mesmo, combater os ensinos errados. Não é porque a gente tem implicância, não é isso, irmãos, é porque é necessário para a igreja. E aqui em Filemão falou sobre o transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado.
lá em Filemão, vai contar um caso, né, do irmão que era um escravo, e aí ele cometeu ali os erros dele, e aí o apóstolo Paulo escreveu para Filemão para receber ele, não como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Então estava falando o que, irmãos? Em Filemão fala do perdão. E só para comentar rapidamente sobre o perdão, né? Qual o maior incentivo, irmãos? Qual o maior incentivo para nós sermos bons perdoadores? O maior incentivo para nós sermos bons perdoadores é que nós também precisamos de perdão, não é verdade? O maior incentivo da gente exercer misericórdia é que nós também precisamos de misericórdia. Porque às vezes a gente pode até reparar o defeito do irmão só porque o defeito do irmão é diferente do nosso, mas nós também temos os nossos, né? O nosso pode ser diferente, mas todos nós temos. Aí a Bíblia vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Então, irmãos, só para os irmãos memorizarem mais uma aí. O que é o casamento? Uma forma simples de responder, né? O que é o casamento? O casamento é a união de dois bons perdoadores. O casamento é a união de dois bons perdoadores. Porque no casamento nós temos que estar nos perdoando sempre, né, irmãos? Aquele que não consegue se perdoar, não consegue perdoar o próximo, irmãos, nem inventa de casar. Né? Então o casamento é a união de dois bons perdoadores. Oi? É verdade. Se não perdoar, né? É verdade. Tem exemplo até no nosso meio cristão, né? De cristãos que se separaram, cristão famoso assim, casaram, perdão, aí rapidinho se separaram, né? Falaram, meu Deus, não conseguiram a reconciliação, né? Não conseguiram se perdoar ali, né? Então é importante. Vamos lá, tópico 2, irmãos, tópico 2, como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro, vou falar um pouquinho de Pedro, gosto muito de Pedro. Aborda o sofrimento cristão, olha o que aborda. O sofrimento cristão, ele ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Jesus, de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica-se que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Então, como Pedro fala das mesmas coisas, né? Fala também do sofrimento que nós temos que suportar, fala da importância de se santificar, fala da importância de se alegrar nas aflições, mas Pedro fala umas coisas aqui importantes também, irmãos. Pedro ele falou muito da segunda vinda de Jesus, que o mundo vai acabar no fogo, né? Vai terminar no fogo. Falou muito da segunda vinda de Jesus e falou de escarnecedores. E os irmãos já observaram que cada vez mais surgem mais escarnecedores. Muitos falam, aquela história de Jesus voltar, isso aí é coisa dos crentes. Esse crente é tudo fanático, cadê Jesus que eu nunca vejo voltando? Agora, irmãos, tem uma coisa que nós estamos observando. Já observou que todo ano, quando é no fim do ano ou quando é no carnaval, eles estão escarnecendo de Jesus? Todo ano agora? Cria aqueles episódios ali, né? Falando que Jesus é homossexual, aquelas coisas todas. Aí no carnaval, o diabo batendo em Jesus. Todo ano, praticamente, eles estão escarnecendo de Jesus, né? Você vê a dureza de coração do ser humano. E este ano agora, falando que estão abrindo as portas para Satanás. Sim. É verdade, é um confronto mesmo. Realmente é um confronto. Porque mesmo não crendo, tem pessoas que não creem em Deus, mas respeita, né? Respeita, não, deixa os crentes lá, até pede oração. Não acredito em Deus não, mas eu acredito que você orando, alguma coisa acontece. Ore por mim, né? Tem gente que respeita, irmãos. Conheço muitas pessoas que não são cristãos, mas respeitam muitos cristãos. Agora tem pessoas que além de não crer, né? Não respeita, e além de não crer ainda zomba, escarnece do nosso Senhor Jesus. Então, cada vez mais está se multiplicando cada vez mais. É o povo brincando com Deus. Sim. Sim. É verdade. Se a gente for fazer algo para Deus, né? Já. Eles falam que estamos julgando. Aí eles falam que é, sabe o quê? Intolerância religiosa.
É. Aí eles falam que é intolerância religiosa e eles já estão querendo, irmãos, criminalizar, entendeu? As opiniões dos crentes. Eles querem criminalizar. Irmãos, o que está acontecendo no Brasil é algo muito sério. Já estão censurando, né? Essas redes sociais aí, irmãos, cada vez mais. Olha só, uma pessoa só tá querendo ter o domínio de todas as redes sociais. Uma pessoa só está querendo ter o domínio de todas as redes sociais. E eu falo o nome e tudo, porque já está aí nas redes sociais, tudo para quem quiser ver. Elon Musk, né? Elon Musk. É isso aí mesmo. É um dos homens mais ricos que existem e mais inteligente também, né? É um gênio. Ele é um gênio, irmãos. Ele construiu até foguetes, a empresa dele construiu até foguetes. Ele está querendo construir foguete para chegar em Marte. Está querendo construir foguete para chegar em Marte, levar o homem para Marte. Então, irmãos, ele já comprou o Twitter. Ele vai querer ter o poder de todas as redes sociais. Eu creio que ele só não comprou ainda o Facebook, Instagram e o WhatsApp, porque é do outro lá, né? Zuckerberg. Então, irmãos, eles têm uma rixa ali, senão ele já tinha comprado tudo. Agora, por que uma pessoa só quer ter o controle de todas as redes sociais? Para controlar todas as opiniões. E olha só, irmãos, o Brasil, ainda bem que meu canal lá no YouTube é pequeno, não tem quase ninguém, porque quando é canal grande eles já tiram. Quando a gente fala isso, irmãos. Irmãos, olha o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, nós estamos tendo um poder judiciário que está apoiando ideologias esquerdistas, ideologias que defendem o aborto, ideologias que defendem casamento homossexual, ideologias que defendem tudo aquilo que é contrário, ideologias que defendem sensualidade. Por exemplo, a cantora que ganhou aí como a música mais ouvida em todo o mundo, Anitta. Vai ver, irmãos. A gente olha assim, né? É claro, a gente não assiste essas coisas. Mas tem hora que você tem que ver para saber o que está sendo propagado por ali. Alguns trechos que eu vi do clipe dessa cantora é totalmente pornográfico. Então, a esquerda defende essas ideologias. Esses artistas tudo apoiam a esquerda. O pastor está fazendo campanha política? Não, estou falando a verdade. Esses artistas tudo apoiam a esquerda. Eles querem que a esquerda esteja no poder. E a esquerda, o problema não é que é a esquerda, o problema é que a esquerda está apoiando essas coisas. Valores que não são cristãos. E a nossa Suprema Corte está apoiando essas ideologias também. Aí o presidente está batendo de frente. Aí muitos criticam, o presidente está querendo... Não é isso. Ele está lutando como um verdadeiro cristão pela fé em Jesus. Pode ser até morto, irmãos. Isso é perigoso para ele. Já tentaram matar, deram uma facada nele. Ele pode ser até morto. Ele não está fazendo isso para aparecer, não. Ele está fazendo isso defendendo os princípios cristãos bíblicos. Ele é meio estabanado? É. Mas, irmãos, eu creio que ele foi levantado por Deus. Não estou fazendo propaganda política, os irmãos. Cada um vai ter sua consciência na hora de votar. Mas eu estou falando o que está acontecendo na realidade. Então, Twitter era um lugar onde muitos podiam se expressar. Hoje em dia já estão comprando o Twitter para calar muitas pessoas. A irmã ia falar? Oi? Os irmãos lembram o que estava entrando nas nossas escolas, né? Os materiais que estavam entrando quando era o governo de esquerda, entrando materiais estimulando a sexualidade precocemente nas nossas crianças e ensinando coisas erradas. Só coisa indecente. Quem não lembra da criança, alisando um homem nu no teatro? Quem não se lembra disso? Uma criança alisando um homem nu, aí quando os cristãos foram falar, foram em cima dos cristãos. Isso é cultura do Satanás. Isso é cultura do Satanás, irmãos, cultura do demônio. Então nós temos que estar muito atentos a isso, irmãos. Temos que orar pela nossa nação. E olha só o que vai acontecer com os escarnecedores, irmãos. O que acontece, né? Gálatas 6, versículo 7. Coloca aí, Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa, irmãos. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Às vezes nós pensamos que Deus não está fazendo nada, né? Deus está de olho em tudo, irmãos. Deus é que sabe o momento certo de agir em todas as coisas. Vamos lá, subtópico 2. 1 João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Nós vamos falar rapidinho aqui sobre o gnosticismo, irmãos, e sobre também
sobre o docentismo. Nós vamos falar rapidinho, só para os irmãos terem uma noção do que é, né? Para nós termos uma noção do que é, mas nós não vamos demorar muito nisso aí, não. Então diz assim, ó, explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. Então, irmãos, duas coisas, dois ensinos errados, docetismo e gnosticismo. Primeiro vamos ver o que é docentismo. No vocabulário aí dos irmãos na revista tem, ó, na última página, vocabulário. Tem não? Tem isso, né? Tem não, né? Que na outra tinha, né? O vocabulário, na outra. Então vou ler aqui na minha, irmãos. Preste atenção na minha aqui, ó. Ó, o que é docetismo? Doutrina herética propagada entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, que nega a existência do corpo físico de Jesus. Para os propagadores dessa heresia, Jesus seria apenas espírito. Então eles diziam que Jesus era só espírito. Aí João falou, todo aquele que nega que Jesus vem em carne, esse é o espírito do anticristo, né? Então esse é o docentismo. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo, eu anotei aqui, vou falar para os irmãos. É o movimento religioso de caráter sincrético ou místico. Aí por que é importante, pastor, falar isso? É importante porque até nos dias de hoje acontece. Gnosticismo. Lê de novo. Movimento religioso de caráter sincrético. Ou seja, quando se mistura tudo, pega um pouquinho do evangelho, aí pega um pouquinho do candomblé, pega um pouquinho do espiritismo, sincretismo religioso. Mistura tudo. Como se pegasse tudo, batesse no liquidificador e desse para os crentes tomar. Tem até veneno no meio, dá para o crente tomar. Então, irmãos, isso são as misturas. Pastor, dá um exemplo de como isso acontece na igreja. As crendices, os misticismos, simpatias, nessas coisas aí, adivinhações. Não tem crente que só corre atrás de adivinhação, né? Como que isso acontece também na igreja, pastor? Dá outro exemplo. Objetos. Esse negócio. Esse objeto é ungido. Você pega esse objeto, leva para a sua casa, está misturando o quê? Misticismos, crendices. Leva esse objeto para a sua casa, bota lá na sua estante e tudo vai mudar na sua vida. Isso são misturas, irmãos. Estão misturando outras crenças, né? Tem muitas crenças aí que creem em amuleto, pé de coelho, não sei mais o que, não é isso? Pé de coelho, trevo de 4 folhas. Então note que é uma mistura. Irmãos, o que é o evangelho? A Bíblia esclarece o que é o evangelho. Evangelho não é essas crendices aí, não. Não é essa coisa assim, ó. Você vai 7 dias para a campanha e depois de 7 dias sua vida vai mudar. Olha, irmãos, é importante ir os 7 dias? É importante, porque você vai aprender a palavra. Mas não é porque você vai 7 dias que tudo vai mudar. Não é verdade? Vai mudar se você aprender e praticar, aí vai mudar. Então, irmãos, o que acontece? Isso aí são crenças, são os misticismos que eles colocam dentro da igreja. Então, o que é o evangelho? A Bíblia explica. Evangelho é o poder da transformação da mente. A nossa vida muda quando a nossa mente transforma. Quando a nossa mente é transformada, aí nossa vida muda. Porque as nossas atitudes vão mudar, as nossas escolhas vão mudar. Nós vamos ser iluminados pela verdade, não vamos cair mais na mentira, no engano, não vamos ser mais enganados por ninguém. A nossa mente. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se pareceis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Certo dia eu fiquei com raiva de um pregador. O pregador estava pregando lá. Olha, é o seguinte, isso aqui, ele até falou, né? Isso aqui não é simpatia não, irmãos, não é essas coisas não. Mas é um ato de fé. Você vai pegar uma moeda de R$1, uma moeda de 50 centavos, uma moeda de tanto e vai levar para sua casa. Você vai botar uma no bolso, outra vai ficar na sua casa e aí nunca mais vai te faltar dinheiro. Eu falei, rapaz, isso é coisa de Satanás mesmo. Eu fiquei com raiva. Eu falei, é coisa de Satanás mesmo, né, irmão? E ele falou, não é simpatia não. Então eu falei, é o que então? Porque evangelho não é. O evangelho fala que é poder de Deus para a transformação daqueles que creem. É um poder que nos transforma, transforma a nossa mente. Quando a nossa mente muda, o nosso mundo muda também. Nós não conseguimos mudar o mundo, mas através do Espírito Santo nós podemos mudar a nossa mente. E tudo ao nosso redor vai mudar. Quando o casal, vou dar um exemplo aqui mais fácil, né? Quando um casal decide a experimentar e viver essa transformação, irmãos, o ambiente do casamento não muda, não vira outra coisa, né? Transforma da água para o vinho. É assim também em toda a sociedade. Quando a nossa mente muda, tudo muda também. Então vamos lá, irmãos.
A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diófrites. Por fim, João adverte ao cristão: não sigais o mal, mas o bem. Aí aqui o subtópico 3 vai falar das outras gerais, irmãos. Aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Tiago 2,26, né? A fé sem obra é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, irmãos, rapidinho aqui em Judas. Em Judas, esse aqui é o meio-irmão de Jesus, viu? Não é Judas Iscariote que se matou, não. É o meio-irmão de Jesus que escreveu um livro. O salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, um crente é instruído a orar e a preservar a esperança da vida eterna. Irmãos, só rapidinho aqui eu vou ler no meu livro também sobre Judas, porque, como eu falei, né, eu gosto muito quando Deus ele confirma as coisas. E semana passada, irmãos, os irmãos lembram, né, que nós falamos aqui, semana passada não, domingo, né? Domingo nós estávamos aqui aprendendo a importância da gente seguir as lideranças também, né, da gente crer nas autoridades que Deus levanta, né, da gente respeitar, obedecer. E aí, quando eu estava estudando a lição, lendo o livro, aqui falou a mesma coisa. Então, vou ler aqui para os irmãos. O autor, aqui está falando da carta de Judas, o autor é também meio-irmão de Jesus. Judas exorta o salvo a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Eles diziam que a liberdade em Cristo os isentava das regras morais. Eram insubmissos, irmãos, como o pessoal era lá. Eles eram insubmissos aos líderes, pessoas que não se submetem à liderança, e desprezavam o mundo espiritual. Em suma, ensinavam concupiscências e licenciosidade. Em vista disso, o crente é instruído a se firmar na fé, orar e preservar a esperança da vida eterna. Então, estava falando aqui que eles eram insubmissos aos líderes, né? Então, quando eles eram insubmissos aos líderes, eles também viviam uma vida espiritual totalmente degradada, né? Porque eles desprezavam a vida espiritual. Deixa eu ler aqui, irmãos, eu não sei se eu vou achar, que eu pensava que eu tinha anotado aqui, mas deixa eu ver se eu vou achar outra parte aqui. Peraí. Ah, sim, anotei. Aqui, ó, anotei outra parte também interessante, ó. Aí aqui está falando de Tiago. Aí aqui diz, na epístola de Tiago. Nessa missiva, somos exortados a seguir o bom exemplo dos servos que são fiéis a Deus, à sua obra e aos seus líderes. Ó, somos exortados a seguir o bom exemplo dos servos que são fiéis a Deus, à sua obra e aos seus líderes. Então aqui está falando, né, toda liderança que Deus levantar, não é só na igreja não, viu, irmãos? Deus levanta liderança na sociedade também, né? Presidente, nosso chefe, nossos patrões, tudo são lideranças, policiais, lideranças, autoridades levantadas por Deus, e a Bíblia nos ensina a nós sermos o quê? Submissos. Aí por isso que eu falo, é muito perigoso, quando a pessoa está dentro da igreja, mas é insubmissa ao líder, não quer se submeter. Isso não é bíblico, irmãos. A pessoa pode ser ali, nariz empinado, mas isso não é bíblico, só faz mal para a pessoa, né? Ah, mas meu líder é assim assado. O líder é Deus que trata, né? Deus que vai tratar ali tudo, né? Quando vê que não dá mais, aí ninguém é preso em igreja nenhuma. Mas tem pessoas que continuam na igreja, mas afrontando o tempo todo. Aí, então tem momento que a pessoa vai ir para outro ministério, né, irmãos? Vai para outro também. Mas a Bíblia, um princípio bíblico, irmãos, ser submisso às lideranças. Todas, né, em geral. Tópico 3 para encerrar. Passamos um pouquinho, irmãos, mas hoje foi muito importante, né, os assuntos tratados aqui. As epístolas continuam a falar. A doutrina da justificação. Vamos falar rapidinho, né, dessas 3 doutrinas aqui, porque é fácil de entender. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Lá em Romanos 5:1, né, irmãos, e 2, vai dizer: justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio
Glória a Deus, glória a Deus. Crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Então temos que aprender aqui rapidamente, né? Porque nós vamos estudar muito sobre isso ainda, e já estudamos muito sobre isso, né? O que é a justificação, irmãos? O nome já diz, né? Deus nos declara justos. Não há condenação mais para quem há em Cristo Jesus. A justificação ela é instantânea. Você creu em Jesus, seus pecados estão perdoados, já te declaro justo. Mas aí tem coisas que vão ser progressivas nas nossas vidas, né? Subtópico 2, a santificação. A santificação é um processo ao mesmo tempo instantâneo, mas é um processo também progressivo. Ou seja, na hora você é declarado santo também, mas aí isso vai sendo trabalhado nas nossas vidas também. Já falamos isso várias vezes, né? Por isso não precisamos repetir muito. Mas aqui nós vamos entender mais um pouquinho. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Então veja, irmãos, é um processo, né? Dia após dia, esse processo vai sendo trabalhado dentro de nós. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito. Purificar-se tanto da carne como do Espírito. Aquilo que nós já falamos também, né? Tanto da carne como do Espírito. Pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, existe um engano hoje em dia aí, né? Tem muitas pessoas pensando assim, que vai ser salvo de qualquer jeito. Não, eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas eu estou vivendo isso aqui não tem nada a ver, não. Deus é amor. No final vai dar tudo certo. Aí nós não podemos nos esquecer, irmãos, que a porta continua estreita. A porta ela nunca foi alargada e nunca vai ser. Ela continua estreita e são poucos que acertam por ela. E quanto mais dado é cobrado, né? Quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos ser cobrados a viver aquilo que nós aprendemos. Agora vamos falar da justificação para a gente terminar. Glorificação, perdão. A doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Então, olha o processo aqui, irmãos. Nós somos salvos, não por obras, mas é pela graça. Nós somos justificados, não é porque a gente também é inocente, nós somos justificados pela fé que nós temos em Jesus. E nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus. Temos a nossa responsabilidade? Temos. Mas sem o Espírito Santo, irmãos, nada podemos fazer. Às vezes nós pensamos assim, eu melhorei porque eu me esforcei. Irmãos, exige-se um esforço da gente andar corretamente. Mas Deus ele não nos melhora. Deus ele nos mata e cria uma nova criatura, né? Faz nascer uma nova criatura. É um novo nascimento. Ele nos mata e ressuscita. É isso que Deus faz conosco, né, irmãos? Então vamos lá. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em corpo glorioso, que dará por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Quem quiser entender melhor sobre isso, né? Que nós vamos deixar esse corpo aqui mortal e nos revestir de um corpo glorioso, irmãos. Quem quiser entender mais sobre isso, leia em 1 Coríntios, capítulo 15, que o capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. Nós vamos ter um corpo, irmãos, que não vai ter doença, não vai ter nada. Muitos de nós, né, tínhamos dúvidas. Será que nós vamos ter um corpo? Nós vamos ter um corpo, irmãos. Jesus, quando ressuscitou, ele veio em corpo também. Ele mostrou, toca em mim aqui, pode tocar, sou de carne e osso. Mostrou a ferida das mãos lá, né, pode tocar. Comeu, para mostrar que ele tinha um corpo. Corpo glorificado. Não tinha sido glorificado totalmente ainda, né, ele tinha ressuscitado. Mas depois que ele foi assunto aos céus, aí o corpo foi glorificado. Jesus tinha ressuscitado, mas a glorificação foi quando ele foi para o Pai. Agora ele está na glória. Aí o corpo dele foi glorificado. E nós vamos ter um corpo também glorificado, irmãos. Sem doença, né? Ninguém vai ser diferente do outro. Diferente que eu diga assim, né? Ninguém vai se achar mais feio, mais bonito. Não, irmãos. Todos nós vamos ser lindos na presença do Senhor. E saudáveis, né? Não vai ter mais aquele negócio. Pastor, estou cansado, não vou para a igreja. Todo dia nós vamos estar adorando. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Cheio de vigor e cheio de glória, irmãos. Conclusão da história. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores,
continuam a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e preparar a igreja para a vinda do Senhor. Irmãos, hoje nós fomos preparados mais um pouco, né? Através desse ensino, nós fomos preparados mais um pouco, irmãos. E a palavra de Deus fala que nós temos sempre que receber com humildade a palavra que nós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas.